Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Pai Celestial chegue a Texvoc nesta manhã de segunda-feira e cubra a sua mente. Que talvez Jota esteja pesada, sela de pensar em tudo o que esta semana vai exigir. Que ela cubra o seu corpo, que ainda se acostumando a sair do ritmo mais lento do fim de semana. Que ela cubra a sua família, que estou voltando junto com Voque para a rotina, e que ela cubra a sua casa, fazendo dela um lugar de fora para os dias que vamia. Hoje, segunda-feira, dia 22 de junho de 2026, estamos no tempo comum da igreja, esse tempo em que Deus continua presente nos dias mais simples, mais repetitivos, mais comuns, avertando. Porque exatamente há, no meio do comum, que Ele faz o seu trabalho mais profundo. Eu quero chamar este dia de a segunda-feira do novo cômio, porque existe algo que eu preciso te dizer, e eu pelo que você voa com atentalho. Talvez você tenha pensado que para comear de novo, primeiro precisaria merecer essa chance. E talvez seja exatamente esse pensamento que esteja impedindo de viver esta semana em paz. Fica comigo até o final desta hora, porque hoje o Senhor tem uma palavra que pode libertar você de um peso que você vem carregando desde sexta-feira ou talvez muito mais tempo. Me deixa te perguntar algo. Como você se sentiu ao abrir os olhos hoje? Eu conheço gente que sente um peso no peito antes mesmo de colocar os pés no chão numa segunda-feira. No canso físico apenas. A mente Jota correndo para tudo que ficou pendente da semana passada, tudo que precisa ser resolvido nesta semana que comea, tudo que ainda não tem soluque. Eu conheço gente que chora no banheiro numa manhã de segunda-feira, porque depois de 2 dias tentando esquecer, a pressão da realidade volta de uma vez, com fora total. Eu conheço gente que não conseguiu dormir direito no domingo noite, ficando horas pensando no trabalho, nos estudos, numa conversa difícil que precisa ter, numa hello que ainda não foi reparada. Eu conheço gente que abre o aplicativo do banco numa manhã de segunda-feira e sente o esmago apertar, porque sabe que as contas do mago estão se aproximando e o sal-rio parece sempre mais curto do que a lista de compromissos. E eu conheço, talvez mais do que qualquer outra coisa, gente que carrega um peso de culpa, que perdeu a paciência com algum que ama na semana passada, que prometeu para si mesma orar todos os dias e não conseguiu, que sente que, de alguma forma, falhou espiritualmente e agora comea esta segunda-feira se sentindo em dúvida com Deus. Talvez você tenha pensado, eu já falhei tantas vezes, como posso comear de novo? Mas a resposta de Deus para essa pergunta vai te surpreender nesta manhã. Antes de continuarmos, eu quero te convidar a fazer um gesto de FUC. Clica no gostei deste VDDEL, como um jeito de dizer, Senhor, eu recebo a tua misericórdia nova hoje. E nos comentários escreve, Senhor, esta segunda-feira nova, porque a tua misericórdia nova. Escreve com dia essa frase. Uma forma de recusar carregar o peso da semana passada, dizer ao seu Prio Corá que hoje uma continua do fracasso, um cômio. Agora eu quero te mostrar a palavra que o Senhor preparou para você nesta manhã. No livro de Lamenta, capítulo 3, versículos 22 e 23, este escrito: As misericórdias do Senhor sela a causa de nos sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande a tua fidelidade. Deixa essa palavra entrar devagar. Esse texto foi escrito no momento mais doloroso da história do povo de Israel, depois que Jerusalém tinha sido destruída, depois de uma perda quase impossível de descrever. Exatamente no meio dessa dor, dessas cinzas, que o profeta escreve uma das declarações de esperança mais fortes de toda a Bíblia. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. No cada ano, quando você finalmente conseguir se organizar. No cada mês, quando você parar de cometer os mesmos erros. Cada manhã. Hoje, esta manhã de segunda-feira, a misericórdia de Deus nova para você, independente do que aconteceu na semana passada. Esta segunda-feira, nova, porque a misericórdia de Deus nova.
Guarda essa frase no seu coral. Mas, para entender de verdade o que significa essa misericórdia nova a cada manhã, eu preciso te levar à Praia da Galileia, onde um homem que tinha falhado 3 vezes, da forma mais dolorosa possível, recebeu de Jesus numa condena, mas um novo comeu. E o que aconteceu naquela manhã, na praia, pode te ensinar exatamente o que fazer com os seus prios fracassos hoje. Continua comigo. Antes de seguirmos, eu preciso te dizer com toda a certeza do meu coração: Deus não abandonou você por causa dos erros da semana passada. Esses erros o fim da sua história, são um capítulo que já se encerrou o livro inteiro. Deus já está preparando algo novo, exatamente nas mãos em que você se sente menos merecedor disso. E para te mostrar isso, eu quero te levar a uma praia, logo depois do amanhecer. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes na noite em que ele foi preso. Não foi um deslize pequeno, foi diante de pessoas, com palavras firmes, com juramento. O homem que tinha dito que morreria por Jesus virou as costas no momento em que mais foi posto prova. Depois da ressurreição, Pedro voltou para o que conhecia, a pesca, talvez fugindo de si mesmo, talvez sem saber o que fazer com tanta culpa. Numa manhã, Jesus apareceu na praia. Depois de comerem juntos, ele fez a Pedro 3 perguntas, uma atrás da outra. Símio, filho de João, tu me amas? Perguntas, o mesmo número das negás. E a cada vez que Pedro respondia que sim, Jesus dava a ele uma missão. Cuida das minhas ovelhas. Não era uma cobrança disfarada, era restaural completa. As 3 negais foram transformadas em 3 chamados de confiança. E o mesmo Deus continua agindo hoje. O mesmo Jesus que restaurou Pedro na praia, presente nesta hora ou agora, pronto para fazer o mesmo com você. Não te lembrando dos seus erros para te culpar, mas te perguntando com ternura: você me ama? E te dando, de novo, uma missão para esta semana. E a gaga, outra imagem que eu quero trazer para você nesta manhã, vinda do deserto. O povo de Israel recebia um pão chamado man, que cada ciclo toda man. Deus deu uma instrução clara. Cada pessoa deveria recolher apenas o suficiente para aquele dia. Quem tentasse guardar o man de um dia para o outro, encontrava, na manhã seguinte, um pão cheio de larvas, com mau cheiro. Essa bolio profunda, a proviso de Deus, não pode ser acumulada como um troféu para se apoiar depois, mas ela também nunca cortada por causa do dia anterior. Toda manhã havia uma puro nova, esperando. Pedro não pôde se apoiar no que ele tinha sido antes de negar Jesus, mas também não ficou para sempre definido por aquela negal. Ele recebeu uma restaural. O mano podia ser guardado do dia anterior, mas também não sempre havia uma puro nova esperando a cada mano. A sua segunda-feira hoje no resto da semana passada. Uma puro nova, suficiente, esperando por você. Eu quero te contar sobre Anderson. Anderson tem 34 anos e vive em Curitiba. Este em processo de recuperado depois de muitos anos de dependência química. Para ele, cada início de semana, um desafio enorme. O medo de esta semana, eu vou falhar de novo. O acompanha, especialmente nas manhãs de segunda-feira, quando a sólido e a précio do trabalho tentam puxá-lo de volta para os velhos agabitos. Numa segunda-feira, sentado dentro do carro antes de entrar no turno de trabalho, ele sentiu que estava quase desistindo de todo o processo de recuperado. O padrinho do grupo de apoio dele tinha sugerido que ele lesse Lamentas 3:22 até 23, toda manhã, como um pequeno ritual. Anderson me contou: eu não acreditava que merecia outra chance, mas entendi que se trata de merecer a misericórdia de Deus simplesmente nova, todo santo dia, mesmo para mim. Ele disse que desde então, a segunda-feira deixou de ser o dia mais assustador da semana. Virou o lembrete de que o ontem não decide o hoje. Talvez você precise ouvir a mesma coisa agora. Se você puder, respira fundo, coloca a mão sobre o peito, fecha os olhos. Como Pedro na praia, como o man que cai fresco a cada man, deixa que o Senhor te dê um presente. Agora, um cômio novo para esta segunda-feira. Agora,
Como Anderson aprendeu a receber uma nova chance a cada manhã, como Pedro recebeu seu novo chamado na praia, vamos entrar em hora para receber hoje a misericórdia nova que Deus Jordá preparou para esta segunda-feira. Pai amado, Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã, chegamos a Ti nesta segunda-feira com o peso da semana passada, mas com a esperança de um cômio novo. Obrigado, Pai. Obrigado porque esta segunda-feira chegou, trazendo consigo uma mãe que ainda não foi tocada por nenhum erro. Tu, o Deus cujas misericórdias se renovam cada manhã, como escrito em Lamentas. Tu, o Deus que restaurou Pedro na praia depois de transnegas, transformando a culpa dele em um novo chamado. Tu, o Deus que enviava man novo todos os dias no deserto, para que ninguém precisasse viver da proviso de ontem. NS, te oferecemos esta segunda-feira, Senhor, no como a continua de uma semana de falhas, mas como um dia completamente novo, separado, suficiente em si mesmo. Perdoa-nos, Pai. Perdoa os momentos de impaciência da semana passada, as palavras esperas, as promessas que fizemos a não que és mesmos e não conseguimos cumprir. Perdoa quando nos afastamos de Ti, mesmo que por pouco tempo, e perdoa quando insistimos em carregar essa culpa para um novo dia, como se a Tua graça tivesse limite. Senhor, eu recebo hoje a Tua misericórdia nova. Como Pedro na praia, eu não quero ficar preso ao meu fracasso de ontem. Como o man que cá fresco cada man, eu recebo agora aporo que Tu preparaste certo para esta segunda-feira. Nem mais, nem menos, exatamente o que eu preciso. Esta segunda-feira nova, porque a misericórdia de Deus nova cura as nossas emoés, Pai. Toca naquele que carrega a culpa da semana passada como um peso que não descansa. Toca naquele que chorou no banheiro hoje de manhã, sentindo apreço da realidade, voltar com fora total. Toca naquele que tem medo de repetir os mesmos erros nesta semana que comeia, como Anderson sentiu tantas vezes. Solta o peso da semana passada, Senhor, e dê um coral leve para esta semana nova. Abençoa as nossas famílias, Pai. Que voltemos a rotina desta semana com paciência renovada, com amor que não se cansa, mesmo nos dias mais difíceis. Abençoa Anderson e todos que estou em processo de recupera, enfrentando cada segunda-feira como um recômio necessário. Olha para quem cismo com medo das contas deste musi, Senhor. Para quem comeia uma semana de trabalho pesada, sem saber como vai dar conta de tudo, que a Tua proviso alcance cada necessidade e que a Tua paz seja maior do que qualquer ansiedade sobre os dias que vêm. Protege-nos, Pai, do espírito que insiste em nos acusar por erros e se perdoados. Protege-nos da voz que sussurra que não merecemos outra chance, que ou fracassamos demais, que esta semana provavelmente vai ser igual à anterior. Que a nossa se firme no que fomos ontem, mas no que Tu us hoje, fiel e renovado a cada manhã. Em nome de Jesus, eu declaro paz sobre quem comeia esta semana carregando o peso da semana passada. Declaro cura para a culpa e o fracasso espiritual que tentam nos definir. Declaro liberta-o de toda autoacusa ou por erros que já te foram perdoados. Declaro protejo sobre cada família que recomeia hoje a sua rotina. Declaro caminhos de restauro para Anderson e para todos que estou em processo de recuperá-lo. Declaro esperança para quem tem medo de repetir os erros antigos. Esta segunda-feira, nova, porque a misericórdia de Deus inova. Agora, deixa eu falar diretamente com Voque. Vou-te no oeste sozinho, nesta segunda-feira. Deus ouviu as suas lágrimas, as que carram por causa de erros do passado, as que vieram do medo de falhar de novo. Ele ouviu cada uma e, assim como Pedro recebeu um novo chamado na praia, Voques diante de uma manhã completamente nova. Rezemos juntos as palavras que o próprio Jesus nos ensinou, nesta segunda-feira de recômio. Pai nosso, que estais no santificado seja o vosso nome, venha-nos o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como quem nos perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que sempre nos conduz a recomear com confiança nas mãos de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que a bondade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre a sua mente, sobre o seu corpo, sobre a sua família e sobre a sua casa nesta segunda-feira, e permaneça para sempre. Que esta segunda-feira seja marcada pelo peso da semana passada, mas pela misericórdia nova que Deus preparou para você viver esta semana, sabendo que cada amanhecer novamente uma nova chance. Se esta hora tocou voco, pensa em algum que também está carregando o peso de um fracasso recente, talvez algum em processo de recuperar, como Anderson, ou algum que simplesmente está com medo de começar de novo. Encaminha este vídeo pelo WhatsApp. Às vezes, a maior prova de amor, lembrar algum de que a misericórdia de Deus sempre nova. Obrigado por orar comigo nesta manhã. Que Deus te abençoe, te guarde e renove a cada manhã desta semana a sua fidelidade sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Ele me contou depois. Eu não acreditava que merecia outra chance. Eu José tinha usado tantas chances e desperdiado todas. Mas naquele dia eu entendi que não se trata de merecer a misericórdia de Deus, simplesmente nova, todo santo dia, mesmo para algum como eu. Ele disse que, desde então, a segunda-feira deixou de ser o dia mais assustador da semana para ele. Virou, em vez disso, o lembrete semanal de que o ontem não decide o hoje e que cada manhã realmente uma puro nova, como uma, como o filho que voltou para casa, como Pedro na praia. Talvez você precise ouvir a mesma coisa agora, neste exato momento. Se você puder, respira fundo, coloca a mão sobre o peito, fecha os olhos. Como o filho que foi recebido com festa, como Pedro que recebeu um novo chamado na praia, como o man que cá fresco a cada man, deixa que o Senhor te dê toda, agora um comeu completamente novo para esta segunda-feira. Agora, como Anderson aprendeu a receber uma nova chance a cada manhã, como Pedro recebeu seu novo chamado na praia, como o filho foi recebido de braços abertos sem precisar terminar o seu discurso de vergonha, vamos entrar em hora para receber hoje a misericórdia nova que Deus já preparou especialmente para esta segunda-feira. A hora do recômio. Pai amado, Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã, nos chegamos a Ti nesta segunda-feira, no com o peso da semana passada, mas com a esperança de um cômio completamente novo. Obrigado, Pai. Obrigado porque esta segunda-feira chegou, trazendo consigo uma manhã que ainda não foi tocada por nenhum erro, por nenhuma queda, por nenhuma decepção. Tu, o Deus cujas misericórdias se renovam cada manhã, como está escrito em Lamenta. Tu, o pai que correu ao encontro do filho que voltava para casa sem exigir explicas, sem cobrar um perodo de prova. Tu, o Deus que restaurou Pedro na praia depois de Trasmones, transformando a culpa dele em um novo chamado de confiança. Tu, és o Deus que enviava mim novo todos os dias no deserto, para que ninguém precisasse viver apoiado na proviso de ontem. Nesse desse dizelo, te oferecemos esta segunda-feira, Senhor. No como a continua de uma semana de falhas, no como mais um dia tentando compensar o que ficou para trás, mas como um dia completamente novo, separado, suficiente em si mesmo, pronto para ser vivido com leveza. Perdoa-nos, Pai. Perdoa os momentos de impaciência da semana passada, as palavras esperas que talvez tenham ferido algum que amamos, as promessas que fizemos a nós mesmos e não conseguimos cumprir inteiramente. Perdoa quando nos afastamos de Ti, mesmo que por pouco tempo, mesmo que sem entendimento. E perdoa
principalmente quando insistimos em carregar essa culpa para dentro de um novo dia, como se a tua graça tivesse um limite, como se o teu amor por nós dependesse do nosso desempenho. Senhor, eu recebo hoje a tua misericórdia nova. Como o filho que foi recebido de braços abertos, eu não preciso terminar nenhum discurso de vergonha antes de ser aceito por ti. Como Pedro na praia, eu não quero ficar preso ao meu fracasso de ontem. Como o man que cá fresco cada man, eu recebo agora a por bom que tu preparaste para esta segunda-feira. Nem mais, nem menos, exatamente o que eu preciso para hoje. Esta segunda-feira nova, porque a misericórdia de Deus nova cura as nossas emoções, Pai. Toca naquele que carrega a culpa da semana passada como um peso que não descansa nem de noite. Toca naquele que chorou no banheiro hoje de manhã, sentindo apreço da realidade voltar com fora total depois de um fim de semana curto demais. Toca naquele que tem medo de repetir os mesmos erros nesta semana que comea, exatamente como Anderson sentiu tantas vezes dentro do próprio carro, lutando para não desistir. Solta o peso da semana passada, Senhor, e dá um coral leve para esta semana nova que se abre diante de nova. Abençoa as nossas famílias, Pai, que voltemos. Rotina desta semana com paciência renovada, com um amor que não se cansa, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo quando cansar tentar nos tornar mais esperos do que gostaríamos de ser. Abençoa Anderson e todos que, como ele, estão em processo de recuperar, enfrentando cada segunda-feira como um recômio necessário, às vezes solitário, mas nunca abandonado por ti. Olha para quem és com medo das contas deste MC, Senhor. Para quem abriu o aplicativo do banco hoje e sentiu o peito apertar. Olha para quem comia uma semana de trabalho pesada, sem saber exatamente como vai dar conta de tudo o que estudo pela frente. Que a tua provisão alcance cada necessidade e que a tua paz seja maior do que qualquer ansiedade sobre os dias que ainda vemos. Protege-nos, Pai, do espírito que insiste em nos acusar por erros que jomim foram perdoados. Protege-nos da voz que sussurra que não merecemos outra chance, que fracassamos demais vezes, que esta semana provavelmente vai ser igual ou até pior do que a anterior. Que a nossa fugu se firme no que fomos ontem, nos nossos prios morritos, mas no que tus hoje, fiel, presente e renovado a cada mãe sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, eu declaro paz sobre quem comia esta semana carregando o peso da semana passada. Declaro cura para a culpa e o fracasso espiritual que tentam nos definir e nos paralisar. Declaro liberto de toda autoacusa por erros que juvecedi foram entregues e perdoados. Declaro proteu sobre cada família que recomeia hoje a sua rotina, a sua semana, os seus desafios. Declaro caminhos de restaurar para Anderson e para todos que estou em processo de recuperar em qualquer reia da vida. Declaro esperança para quem tem medo de repetir os erros antigos e fuxivá para acreditar que este recômio real. Esta segunda-feira nova, porque a misericórdia de Deus nova. Agora, deixa eu falar diretamente com Voque, com toda a calma deste momento. Vou de sozinho nesta segunda-feira. Deus ouviu as suas limas, as que carram por causa de erros do passado, as que vieram do medo de falhar de novo, de decepcionar de novo, de não conseguir desta vez também. Ele ouviu cada uma delas, sem julgamento. E, assim como o filho foi recebido de braços abertos, assim como Pedro recebeu um novo chamado na praia, Voxcum agora, diante de uma manha completamente nova. Rezemos juntos as palavras que o próprio Jesus nos ensinou, nesta segunda-feira de recômio. Pai nosso, que estais nos cantos, santificado seja o vosso nome, venha a num o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido. E nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que sempre nos conduz a recomear com confiança nas mãos de Deus, mesmo quando o caminho parece incerto.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que a bigode de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre a sua mente, sobre o seu corpo, sobre a sua família e sobre a sua casa nesta segunda-feira, e permaneça renovada todos os dias desta semana. Que esta segunda-feira seja marcada não pelo peso da semana passada, mas pela misericórdia nova que Deus preparou com tanto cuidado, especialmente para você, pô. Viver esta semana sabendo que cada manser novamente, sem receio, uma nova chance. Se esta hora tocou você, pensa em algum que também está carregando o peso de um fracasso recente, talvez algum em processo de recuperar, como Anderson, ou algum que simplesmente sem com medo de começar de novo depois de tantas tentativas. Encaminha este vídeo pelo WhatsApp, sem precisar explicar nada, apenas como um gesto de cuidado. Às vezes, a maior prova de amor, lembrar algum de que a misericórdia de Deus sempre nova, todos os dias, sem excesso. Obrigado por orar comigo nesta manhã. Que Deus te abençoe, te guarde e renove a cada manhã desta semana que comeia a sua fidelidade sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.